você sabia que num país o ideal é que pelo menos 3% da população seja doadora de sangue? E que aqui no Brasil, menos de 2% da população tem essa prática? Eu sou Sara Medeiros, professora do Colégio Luciano Feijão, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, construindo o nosso repertório sobre a doação de sangue, especialmente no Brasil. Esse é mais um episódio do FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. É necessário que nós entendamos que, mais do que um ato social, a doação de sangue é um ato de empatia. É uma atitude de solidariedade, de amor ao próximo, e também é compreender que nenhum de nós está isento de precisar e de depender literalmente dessa conduta algum dia. Seja para tratamentos médicos, intervenções de grande porte e complexidade, como transplantes, cirurgias, procedimentos oncológicos, para o tratamento de doenças graves, doenças falciformes, talassemia, ou até mesmo para tratar feridos em situações de emergência ou calamidade. Esses feridos podem ser pode ser um de nós ou pode ser alguém da nossa família. Nós vamos dividir o podcast de hoje em alguns tópicos para facilitar a compreensão e principalmente para que você possa escolher o que é mais necessário dentro da sua redação no momento, certo? O primeiro tópico é o contexto histórico. A gente não precisa ter o conhecimento de fato científico, mas a gente precisa ter mais ou menos uma ideia de como começou essa ideia de pegar o sangue de uma pessoa e colocar em outra, certo? A primeira fase é a era pré-histórica, que vem desde o início dos tempos até a descoberta da circulação sanguínea. Depois a gente tem a era pré-científica, que vai de 1616 até o início do século 17. E a terceira fase, que é a fase científica, a era científica, que foi desde a descoberta dos grupos ABO até os dias de hoje. O Brasil ele ainda não possui essa prática de doação por diversos motivos. Às vezes a falta de conhecimento da importância, muitas vezes questões de crença, as questões da crença impedem, que é completamente respeitável e entendível, tendo em vista que nós vivemos num país laico. E também as pessoas elas não têm essa prática solidária mesmo, de pensar no próximo, certo? E por isso é que a gente vai fazer o tópico 2, que fala sobre qual o caminho que o sangue toma até chegar, passando do doador até o receptor. É importante que a gente lembre que é dividido em 8 fases, A primeira fase é a fase de cadastro e pré-triagem, que é onde o doador ele vai ter verificado seu peso, a sua pressão arterial, até mesmo pela segurança do próprio doador. Depois vai para a triagem clínica, que é a chamada entrevista, é uma entrevista com o médico que está no Hemóce ou que está nos centros de coleta, onde eles vão saber da prática das pessoas, onde eles vão saber sobre a questão da sexualidade, a questão de tatuagens, de piercings, de qualquer incisão, perfuração, problemas de saúde. É um processo que depende basicamente e unicamente da sinceridade do entrevistado. Depois disso passa o momento da coleta de sangue, que é onde a pessoa fica para que seu sangue seja colhido, isso depois das 2 primeiras fases. Depois que o sangue é colhido, ele passa por uma testagem sanguínea e triagem sorológica para detectar doenças como HIV, hepatite, para comprovar o tipo sanguíneo da pessoa, para que ele possa ser encaminhado para o doador correto, Depois disso, eles fazem o fracionamento do sangue, que é a separação dos hemocomponentes, das hemácias, do plasma. Depois disso, o sangue está apto para transfusão, aí é encaminhado para as agências transfusionais. Depois que é encaminhado para as agências transfusionais, elas fazem o teste de compatibilidade entre o sangue do doador e do receptor, dentro da necessidade do banco.
e encaminham para os hospitais e para as clínicas. E aí, quando chega no hospital e na clínica, a transfusão ela é feita, realizada, né, e monitorada pelo hospital, para que não haja nenhum tipo de problema com o paciente, a rejeição, situações que possam ocorrer. Vamos falar também sobre quais são os principais requisitos para ser doador de sangue. Bom, os requisitos básicos para ser doador de sangue é ter entre 16 e 69 anos. Vale lembrar que essa idade ela aumentou, tendo em vista que a expectativa de vida do Brasil cresceu, né? Então a idade para a doação de sangue também aumentou. E que as pessoas com 16 e 17 anos, os adolescentes, eles precisam da autorização do responsável. Então, a partir dos 18, não precisa mais de autorização, tendo em vista a maioridade, certo? O ideal para que a pessoa ela possa doar até os 69 anos é que a primeira doação tenha sido feita antes dos 60. Tem que pesar no mínimo 50 quilos, estar bem descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, mesmo eles oferecendo muitas vezes um lanchinho, o ideal é que a pessoa tenha feito uma alimentação balanceada, ou seja, não é uma alimentação pesada, como uma panelada, né? Um churrasco, mas uma alimentação ok. Tem que apresentar documento original com foto recente, para que permita a identificação do candidato, e tem que ser emitido por órgão oficial, ou seja, tem que ser uma carteira de trabalho, um RG, não pode ser carteirinha de estudante. Dentro desses requisitos básicos, nós temos o que são chamados de impedimentos temporários, que são aqueles que a pessoa está, no momento, impossibilitada de fazer essa doação, mas que logo mais, depois dessa determinada fase, ela vai poder doar. Que impedimentos são esses? Resfriados, né, gripes, quaisquer que sejam os problemas de cunho viral, gravidez, as mulheres grávidas elas não podem doar, nem mulheres grávidas, nem mulheres que estejam no período chamado de quarentena, né, o resguardo. Pelo contrário, as mulheres que têm filhos de parto normal, elas precisam esperar pelo menos 90 dias para doar. E o parto cesárea, né, a cesariana, precisa de pelo menos 180 dias. Não pode doar a mulher que estiver amamentando, ou seja, uma lactante. Principalmente se o parto ocorreu há menos de 12 meses. Se tiver ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação. Se tiver tatuagem ou maquiagem definitiva nos últimos 12 meses. O que é a maquiagem definitiva? A micropigmentação da sobrancelha, a micropigmentação dos lábios. Também uma pessoa que tenha tido uma extração dentária nos últimos 7 dias, cirurgias, acupunturas, vacinas recentes, herpes labial ou genital, mas depois de desaparecer as lesões, ele pode fazer a doação. Aqui no Brasil, as pessoas que estiveram em estados como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins, que é onde tem muito índice de malária, deve aguardar pelo menos 12 meses para doar, após o retorno, né? Então, não são as pessoas que moram, são as pessoas que estão visitando. E aí a gente tem os impedimentos definitivos também, que é para quem teve hepatite após os 11 anos, para quem tem evidências clínicas ou laboratoriais de doenças como a hepatite B e C, o HIV, a doença de Chagas, por exemplo. Pessoas que têm o uso de drogas, que fazem o uso de drogas ilícitas, injetáveis, a malária também. Pessoas que tiveram malária não podem. Também temos que lembrar que o Brasil ele possui um Dia Nacional do Doador de Sangue, que é o dia 25 de novembro, é o dia nacional, enquanto o dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações. É ideal escolher com sabedoria, afinal de contas foram muitas informações. Usem com cautela dentro da tese de vocês e construam um repertório que possa ser rico, para que o corretor entenda que você de fato conhece o assunto e possui conhecimento de mundo. Adiantando um pouco, nós iremos ter alguns
podcasts falando sobre temas de redação. Esse é só o primeiro de muitos. Eu agradeço que vocês tenham ouvido até aqui e aguardo vocês nos nossos próximos podcasts sobre diversos temas. Também aguardamos sugestões, dicas, para que vocês possam ter, assim, o melhor retorno possível. FeraCast.